Mais um dia, irmãos, queremos saudar a amada igreja que se encontra em suas casas, os irmãos que estão no templo, que Deus nos abençoe nessa noite de oração e reflexão da palavra de Deus, alimento para as nossas vidas. Acredito que todos os irmãos já se alimentaram nesse dia, né? E agora chegamos nesse momento para nos alimentarmos espiritualmente. Desde já gostaria de agradecer ao nosso irmão presbítero João Batista, que nessa noite vai compartilhar conosco a palavra de Deus, que essa palavra, como a gente já havia falado aqui no templo, antes de começar, ela não volta vazia e ela encontra um lugar nos nossos corações. Gostaríamos então de fazer alguns avisos. O primeiro deles é que nós estamos no mês de aniversário da igreja, mês de agosto, e como já lançamos domingo passado, cada domingo teremos um pregador diferente aqui, fazendo uso do púlpito da Quinta Igreja. No próximo domingo, então, o nosso irmão missionário Adriano, missionário que está trabalhando na Jocum em Campo Grande. Então nós queremos agradecer a ele desde já também. Agradecemos também aos irmãos pela ajuda que a Quinta Igreja tem recebido dos seus membros e dos seus simpatizantes quanto a seus projetos, quanto a dízimos, quanto às ofertas que nos têm colocado aqui para levar o trabalho do Senhor à frente, porque sem essa ajuda nós não conseguiríamos, e queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído com a casa do nosso Deus. Nós também queremos agradecer aos irmãos pelas orações que nós temos recebidos, né? E pelos projetos que nós também temos em mente. Todos os projetos da igreja, os irmãos estejam atentos aí em nos ajudar. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar firmes na presença do Senhor sempre. Aqueles que puderem estar conosco, então, domingo teremos o culto às 18 horas, como estão fazendo agora, às quintas-feiras, reunião de oração e reflexão, e domingo, culto presencial e online, às 18 horas. Irmãos, feito isso, a gente gostaria então de passar a leitura da palavra de Deus. Nós continuamos naquela proposta que nós fizemos aos irmãos, de a gente ler as parábolas de Jesus nos evangelhos. Então hoje nós vamos lá em Lucas, capítulo 12, de 35 a 48, é a parábola do servo vigilante. Lucas 12, de 35 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: Se cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhes abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, ele há e aproximando-se o servirá. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiar os seus bens conservos e os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, de 35 a 48. Só gostaria de me reportar aqui uma palavra só, né, que a gente usa muito em casa, né? Ele diz assim, estarem prontos, né? Estarem prontos para a vinda do Senhor. E nós temos que estar sempre prontos, estar sempre preparados para esse encontro com o Senhor. Ele diz assim no versículo 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, né? O que é se aprontar? Geralmente em casa a gente fala, já está pronto para ir para a igreja, né? Ou seja, está preparado para pegar a estrada para ir para a igreja. E então o Senhor, nesta parábola, ele usa essa palavra. Nós precisamos estar prontos para encontrar com o Senhor nosso Deus a qualquer momento. Nós não sabemos a hora, quando Ele vem, e por isso nós temos que estar, a parábola do servo vigilante, estarmos vigilantes em todo o tempo, com as nossas malas arrumadas para irmos para o céu, onde o Senhor nos levará para sempre, sempre e sempre. E seja um servo vigilante, meu irmão. Vamos continuar nessa direção, louvando o nosso Deus com o hino 222, mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés viajar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Cantado o hino de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos orar, pedindo a Deus pela palavra dessa noite. Vamos orar confessando assim os nossos pecados diante do Senhor, e assim então passaremos a palavra ao nosso irmão presbítero João, que nos vai trazer a mensagem, a reflexão dessa noite. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, a ouvir a tua voz, o Senhor falar com o teu povo,
a nos alimentar espiritualmente. Usa o teu servo, presbítero João, que ele traga, Senhor, a leitura da tua palavra e edificação para as nossas vidas. Abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, abençoa, Senhor, a Juliana, abençoa, Senhor, a Célia, pessoas, ó Deus, que são pertos dele e que, Senhor, as bênçãos chegam no seu lar, Pai, de maneira muito especial. Obrigado, Senhor, por ser um colaborador, Senhor, por ser um ajudante, Senhor, da tua igreja. E, ó Deus, abençoa, Senhor, a palavra que nos será dirigida nessa noite. Queremos também, ó Deus, confessar os nossos pecados. Pecados, ó Deus, que nos afastam do Senhor. A desobediência que está no coração do homem. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Livra-nos do mal. Como diz a oração do Pai Nosso, nós pedimos que o Senhor esteja com o teu povo, ó Deus. Esteja trocando a cada dia, Senhor, a nossa vontade pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos a Deus e queremos a Deus receber o perdão, Senhor, para os nossos pecados. Nós oramos, Pai, agradecidos, porque o Senhor é o único Deus capaz de perdoar pecados, e nós chegamos até o Senhor nesse momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Passamos a palavra ao nosso irmão presbítero João, que vai trazer a palavra de Deus nos nossos corações. Boa noite a todos. Quero saudar os meus irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a todos os que nos assistem através deste canal, com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também quero externar mais uma vez a minha grande alegria por poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E quero também convidar aqueles que nos assistem através do canal da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande a compartilhar este vídeo. Se o conteúdo foi edificante, também deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal da igreja, que tem um conteúdo bíblico, um conteúdo para edificação da igreja, de todos quantos acessarem ao material que está disponibilizado. Então, convido a todos a que se inscrevam, ativem ali o sininho para receber as notificações quando houver nova inclusão de material, de vídeos neste canal. Muito bem. Para nossa meditação, nesta noite, eu quero convidar todos que puderem a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde nós vamos fazer uma meditação com o título Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4, versículo 4, é o texto base para a nossa meditação, mas nós também utilizaremos vários textos, vários versículos, sobretudo que estão contidos aqui nesta carta de Paulo à igreja de Filipos. Muito bem, Filipenses 4:4 diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu quero fazer uma pergunta a você que nos assiste nesta noite. Você é alegre? Você é feliz? As pessoas que convivem com você podem dizer isto? Ele é feliz ou ela é feliz? Ela é alegre? Ela expressa isso no seu dia a dia, na sua atitude? Muito bem. É uma questão aparentemente simples, mas ela está envolta em uma certa complexidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos, ou seja, isto é um imperativo, está no tempo imperativo do verbo, alegrai-vos, ou seja, é uma ordem à igreja. A igreja tem que se alegrar. Ele diz também, alegrai-vos sempre, ou seja,
ultra circunstancial. Alegrai-vos sempre, independente do que estiver acontecendo na sua vida, alegrai-vos, porque você tem motivos para isso, independe das circunstâncias. O cristão, o crente em Cristo, ele deve estar sempre alegre no Senhor, a despeito das circunstâncias. E também ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é um mandamento que independe das circunstâncias, mas que ele é cristocêntrico. Ou seja, tem o Senhor Jesus Cristo como a principal causa desta alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é a razão da igreja estar ou dever estar sempre alegre. A alegria é fruto do Espírito. Nós já vimos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, depois paz, longanimidade, benignidade, etc. Então, amor, alegria. A alegria é fruto do Espírito. Ou seja, ela é inerente àquele que crê em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, porque a alegria é fruto do Espírito. Se o Espírito habita em mim, automaticamente eu serei alegre. Não há como dissociar o crente da alegria, ou pelo menos não deveria existir crente que não esteja alegre sempre no Senhor. Mas nem todos os cristãos estão vivenciando, desfrutando dessa verdade, dessa alegria. Basta olharmos ao nosso redor e vamos ver muitas pessoas que não estão exalando esta alegria. Ou às vezes basta olharmos no espelho, não é mesmo? Portanto, nós convivemos ou até mesmo nós não estamos apresentando este fruto do Espírito Santo ou obedecendo a esta ordem do Senhor, que através do apóstolo Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas o que tem acontecido com a igreja? O que está acontecendo? O que tem tirado a nossa alegria? O apóstolo, ao tempo em que transmite esse mandamento, alegrai-vos, ele também alerta aos filipenses e a nós sobre algumas coisas que podem nos solapar a alegria, nos tirar a alegria. E nós vamos destacar essas coisas que podem nos tirar a alegria um pouco mais adiante. Mas eu não sei se você sabe as circunstâncias em que Paulo escreveu essa carta aos filipenses. Aliás, eu não sei se você conhece na íntegra, ou pelo menos aquilo que a Bíblia relata acerca da vida do apóstolo Paulo. Ele que foi, se não o maior, um dos maiores pregadores, missionários do Evangelho de Cristo, tanto da sua época, como também incluindo os de agora. Ele foi, talvez, o maior pregador missionário do Evangelho. E nós poderíamos resumir a vida dele, a vida de um homem comum, como ele foi, um homem simples, que tinha lá no início a sua profissão, mas que ele nunca se conformou em exercer a sua profissão e ao mesmo tempo o ministério. Ele queria ter dedicação integral à pregação do Evangelho e teve uma vida de muitas adversidades, de muitas dificuldades, mas mesmo assim disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, a vida dele poderia ser resumida a alguns fatos que nós podemos elencar. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia,
chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufragou indo para Roma, foi picado por uma serpente na ilha de Malta, foi algemado e preso quando chegou em Roma. Teve uma vida de muitas dificuldades, sempre porque estava pregando o Evangelho de Cristo. E apesar disso tudo, ele ainda afirmou em Filipenses, nesta mesma carta, Filipenses 1:12, todas essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não acreditava em acaso, ele não acreditava em sorte, ele não acreditava em azar, ele não tinha medo de olho gordo. Ele sabia que a mão de Deus dirigia a sua vida. E ele disse que todas essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho, porque ele esteve, quando ele estava escrevendo, ou quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, a sua última prisão e a sua última estada com a igreja, em contato com a igreja. Embora preso, ele teve uma prisão domiciliar, ficou preso 2 anos, e ele diz que a igreja, que houve progresso do Evangelho, porque a igreja se fortaleceu quando o apóstolo Paulo estava preso, ao ver o exemplo que ele dava. Ele, como estava em prisão domiciliar, ele estava sempre acompanhado de um dos soldados da guarda pretoriana, a elite da corte de César, da guarda do imperador. Tinha sempre com ele um desses soldados, e ele então estava sempre pregando a palavra, evangelizando, e levou inúmeros à conversão. E a igreja, vendo aquele exemplo, também foi ousada, foi intrépida na pregação da palavra. Então houve progresso da igreja de Cristo na cidade de Roma, como nós podemos ver ao longo da história. Sabemos que ele evangelizou a muitos, chegando ao ponto de ir ao final desta carta, lá no capítulo 4, no versículo 22, nas suas despedidas, ele disse assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César. Já havia muitos irmãos convertidos da casa de César, dos soldados da guarda pretoriana, que chegaram ao conhecimento do Evangelho através da pregação de Paulo preso. Então, ele reafirmou que tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não se queixou, até porque ele estava em Roma, porque o Senhor mesmo tinha aparecido para ele e ordenado melhor, para ele, que ele deveria ir a Roma, já tendo essa visão de que o Evangelho deveria ser propagado na capital do Império. Paulo tinha essa visão de reino, ele priorizava, ele vivia em função do reino de Deus. Ele vivia aqui como se fosse um prefixo, um prenúncio da eternidade. A eternidade para ele seria uma continuidade da vida dele aqui. Ele mesmo dizia que estava aqui por amor à igreja, mas ele preferia estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. E assim outras afirmações que Paulo fez nas suas cartas, dizendo que realmente para ele o viver era Cristo e o morrer lucro. Portanto, um homem que vivenciava de maneira intensa o Evangelho de Cristo aqui. Ele priorizava. Então, as circunstâncias pelas quais ele passava, sendo elas boas ou ruins, elas se tornavam insignificantes, pequenas, efêmeras. Ele realmente tinha a visão da eternidade. Mas, como nós dissemos antes, muitos cristãos não estão desfrutando dessa alegria, porque realmente é o desfrutar dessa promessa que a alegria é fruto do Espírito. Muitos não estão desfrutando, não estão refletindo ou externalizando a alegria de ser cidadãos do reino eterno,
essa que o apóstolo Paulo destaca, ele ordena, em nome inspirado por Deus, ele nos ordena a nos alegrarmos no Senhor. Então ele explica na própria carta aos Filipenses alguns motivos pelos quais a igreja não tem vivenciado essa alegria de ser cidadão do reino. E nós podemos destacar 3 questões ou 3 fatores que têm nos levado ou têm nos solapado a alegria de viver em Cristo. A primeira delas está lá nessa carta de Filipenses mesmo, capítulo 2, dos versos 3 a 5. Filipenses 2, de 3 a 5. E diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. E indo um pouquinho mais adiante, versículo 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto nos fala de humildade, de empatia, o amor ao próximo e perdão. Então, o primeiro fator que tem nos distanciado ou nos tirado, às vezes ou muitas vezes, a alegria de viver em Cristo são as pessoas. São as pessoas. Aquelas com as quais convivemos. Esse texto é bem claro. Ele fala de humildade, empatia e perdão, que tem tudo a ver com relacionamento entre família, entre amigos, colegas de trabalho e também na igreja. Humildade significa não nos considerarmos melhor do que ninguém, diz aqui a palavra. Considere sempre o outro melhor do que você. Não se considere melhor do que ninguém. Seja humilde. Empatia, não buscarmos os nossos interesses em detrimento do outro. Tenha cada um, ou não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cuide também dos interesses dos outros, não somente dos seus interesses. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro. E, por fim, o perdão. Também tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Perdão também é um dos fatores que nos tem dificultado vivenciarmos a alegria, essa ordenada pelo apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. O perdão não é fácil, mas é imprescindível. É impossível uma vida saudável sem perdão. É impossível uma família saudável sem o perdão. É impossível uma igreja saudável sem a prática do perdão. Se você não perdoou, ou se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode entregar a sua oferta no altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus, porque Deus não receberia essa adoração, não agradaria o coração de Deus se você não tiver perdoado a alguém que lhe ofendeu. Se você não perdoar, você adoece física, mental e espiritualmente. Se você não perdoar, você não será perdoado. Quando nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós estamos falando: Senhor,
me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado aqueles que também me fizeram algum mal. Quando você não perdoa, você convive com a pessoa 24 horas, 7 dias por semana, porque aquele sentimento vai tomando conta de você em forma de sofrimento, de angústia, de revolta, indignação, enfim, todo tipo de sentimento que prejudica a sua saúde e que te acompanha 24 horas por dia. Isso acontece com a falta de perdão. Perdão é alívio, perdão é paz, a busca pela paz. Quando você perdoa, você esquece? Me responda isso, né? Quando você perdoa, você esquece? É preciso esquecer para que haja perdão? Se você esquece, ou melhor, se você não esquece, é uma boa notícia. Se você, quando perdoa, não esquece, é uma boa notícia. Significa que você não sofre de amnésia, porque ninguém esquece assim. Aí somente se a pessoa tiver amnésia para ela esquecer, né? Amnésia, aquela doença que faz com que a pessoa perca a memória. E Deus, será que sofre de amnésia? Uma outra pergunta, né? Por quê? Isaías 43, 25, profeta, Deus diz assim através do profeta: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ainda em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o perdão de Deus, e ele diz que não se lembrará. Será que Deus tem amnésia? Também não, né? Deus é onisciente, Deus não tem amnésia, ele sabe todas as coisas. Isso significa que em Cristo ele nos perdoa e nunca mais vai, entre aspas, jogar na nossa cara ou nos cobrar por aquele pecado que ele nos perdoou. Ele vai nos tratar como justo, mas ele certamente que não vai esquecer, assim como nós não esquecemos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor, humanamente falando. O perdão de Deus para conosco, nós não podemos explicar, não podemos prescrutar o sentimento de Deus. Mas nós, quando perdoamos, nós não esquecemos, mas não sentimos, nós nos livramos daquele sentimento de angústia, de sofrimento, de indignação. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdão é imprescindível para que haja o bom convívio com todos aqueles que nos cercam e também para que possamos assim alegrar-nos no Senhor. Tem uma outra coisa também que nos tira a alegria. Como já dissemos, as pessoas nos fazem sofrer e nós também fazemos com que as outras pessoas sofram, mas as coisas também nos fazem sofrer e nos tiram a alegria. Filipenses 3, de 18 a 21, diz assim, a respeito dos inimigos da cruz de Cristo: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Então, os inimigos da cruz de Cristo só pensam, só se preocupam com as coisas terrenas. E quando nós colocamos o nosso coração, a nossa prioridade nas coisas terrenas, certamente que nós vamos ser atribulados, preocupados, porque não teremos a paz de Cristo, e a esperança da glória, de ter inclusive o nosso corpo de humilhação, como diz aqui, transformados para a eternidade. Nós devemos nos ocupar com as coisas do reino, com a nossa pátria celestial, eterna, e com a volta de Cristo, conforme diz aqui. Quando nos apossaremos do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. E teremos o nosso corpo, como foi dito, corpo frágil e debilitado, transformado em um corpo imortal e incorruptível. Essa é a nossa grande esperança e a nossa certeza em Cristo. Então, quando vier a doença, ou vierem as doenças, as enfermidades, ou mesmo o envelhecimento, quando o nosso corpo começar a se desfigurar, né? Comparando-se com o nosso corpo da juventude, não nos preocupemos, não nos entristeçamos, porque tudo aqui é muito passageiro, tudo aqui é passageiro. E nós esperamos então pela eternidade, onde teremos um corpo incorruptível, um corpo transformado. E essa nossa esperança, quando nós não nos pautamos pelas coisas deste mundo, pelas coisas terrenas, então a nossa alegria, ela será indizível e indestrutível. Existia um bilionário, uma pequena história rapidamente para encerrarmos essa questão de colocarmos o nosso coração nas coisas aqui da terra, nossa preocupação, a nossa angústia nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Existiu um multibilionário que ele faleceu. Então, na sua cerimônia fúnebre, estavam lá os amigos reunidos, e então um dessas pessoas que estavam lá chegou perto do contador que trabalhava para esse bilionário, e naquela curiosidade, né, perguntou ao contador: e então, ele deixou muita coisa? Aí o contador olhou para ele e falou assim: ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele não levou nada, né? Como diz o dito popular, que caixão não tem gavetas, e também não há caminhão de mudança do falecido acompanhando o cortejo fúnebre. Portanto, ele não deixou nada, um multibilionário. E por fim, o terceiro fator que nos tira a alegria, nos tira aquele desejo de nos alegrarmos sempre no Senhor, é a ansiedade, também dita por Paulo aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses, no versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade. Essa palavra, na língua original, no grego, significa sufocar, estrangular, asfixiar. Isso é o que significa ansiedade, e esse é o sentimento que nós temos quando estamos ansiosos. Sentimento de aperto no peito, de sufoco, né, de asfixia, conforme o texto original bíblico. Eu diria que a ansiedade é a tortura que nós infligimos a nós mesmos através de dois instrumentos: o remorso do passado e a preocupação com o futuro. E considerando
tudo que Deus fez e faz por nós, suas promessas, nós andarmos ansiosos, é um sinal de desobediência, de incredulidade, de fraqueza da fé. Paulo escreveu, não andeis ansiosos de algumas coisas? Não, ele escreveu, não andeis ansiosos de coisa alguma. E disse mais, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, significa, o texto aqui também, o original, esse significado da palavra oração é a palavra falar com Deus com o sentimento de adoração. E adoração nós fazemos a Deus pelo que Ele é. Ele é, nós reconhecermos de forma reverente o Senhor como todo-poderoso, como santo, como justo, misericordioso, compassivo, onisciente, onipresente, onipotente, criador de todas as coisas, sustentador com mão forte de todo o universo. Esse é o nosso Deus, a quem nós adoramos. Então o apóstolo diz aqui que nós devemos, sim, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições através da oração e também da súplica. E a súplica implica em reverência, em humildade e dependência de Deus. Declararmos a nossa dependência com ações de graças. Ações de graças é gratidão. Adorarmos a Deus é pelo que Ele é. E agradecermos a Deus, ações de graças, o fazemos pelo que Ele faz ou pelo que Ele fez. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, a paz de Deus que independe das circunstâncias, porque ela não pode ser explicada. Ela é a paz que nós temos independente do que está acontecendo na nossa vida, porque o nosso coração e a nossa mente estão guardados por Cristo, que diz assim, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus, ela inundará o nosso ser, ocupará a nossa mente de tal forma que a nossa ansiedade não terá espaço no nosso coração e na nossa mente, porque ela vai estar patrulhada pela paz de Deus que habita em nós e que nos leva a ter a esperança, a certeza de que o nosso reino não é deste mundo. Mais uma vez, em Cristo Jesus, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o remédio para a ansiedade. Jesus Cristo, a paz de Jesus. E só nele, então, podemos ter a paz e também alegrar-nos sempre no Senhor, como ordenou através do apóstolo Paulo. Se você já recebeu esse Jesus, se você já tem esse privilégio de entender a mensagem da cruz, então viva com Ele e viva para Ele. Saiba que o nosso reino não é neste mundo e nem deste mundo. Aqui nós somos forasteiros, nós somos cidadãos de outro país. Então busquemos o reino de Deus, esse reino que nós temos no nosso coração e que nós aguardamos também em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas e assim poderemos nos alegrar sempre no Senhor, através de todas as circunstâncias. E se para você o reino de Deus ainda não faz sentido, é algo surreal, distante ou até fictício, ainda dá tempo, abra as portas do seu coração, deixe esse Jesus Cristo entrar, receba o reino de Deus, porque assim o seu coração pulsará pelos tesouros da eternidade, a sua mente ansiará a eternidade, o seu coração terá paz, a sua mente priorizará as coisas do reino de Deus. E assim você vai estar fortalecido
para enfrentar com alegria as adversidades inerentes a esta nossa existência, a esta nossa curta existência. Que o Senhor, aquele que nos dá paz e alegria, nos abençoe, nos encha com o seu Espírito, para que possamos ser fortalecidos e, assim, vivermos conforme o apóstolo Paulo preconiza nesta carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que Ele nos abençoe. Amém. Continuando, irmãos, o nosso culto de reflexão e oração na palavra de Deus nessa noite, vamos orar a Deus, né? Diante aqueles pedidos que nós já fizemos, mas nessa noite eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, né? Ao invés de nós pedirmos, eu gostaria de agradecer. Vamos fazer, faz tempo, né? Vamos dizer assim, que a gente não para só para agradecer, né? A gente faz uma oração de ações de graça, oração de intercessão. Nessa noite nós queremos agradecer, né? E que você agradeça a Deus por muitas coisas que Ele tem feito em sua vida, né? Às vezes as mínimas coisas que a gente não vê, mas Deus está presente e Ele nos deixa a oração de ações de graças para que nós possamos fazer isso por Ele, né? Às vezes nós, só tirando aqui o exemplo daqueles que foram curados, dos 10 que foram curados, um apenas voltou. Às vezes nós somos assim, desculpa a palavra, mas somos ingratos, não fazemos os agradecimentos a Deus. Às vezes queremos pedir mais e esquecemos de agradecer por aquilo que Ele já nos deu. Eu gostaria de estar orando, agradecendo nesta noite apenas. Vamos orar então? Abaixe sua cabeça na sua casa, agradeça a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, chegamos aqui nesse momento de oração e queremos, Pai, nessa noite te agradecer, primeiro por um dia nos tirar das trevas, nos colocar na sua maravilhosa luz, na qual nós caminhamos, ó Pai, e somos tratados momento a momento, parada a parada. O Senhor tem a paciência de nos estar conduzindo e nos estar ensinando. E isso, a Deus, esse aprendizado, nós queremos te agradecer, Pai, pela paciência, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, pela mansidão para com os teus filhos, que muitas das vezes são rebeldes. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor um dia desvendou os nossos olhos, nos mostrou realmente quem é o Senhor, para podermos te seguir, ó Deus, e assim, ó Deus, o Senhor tratar com a gente. Eu também, ó Deus, quero agradecer nessa noite pelos recursos, Pai, que tem chegado à tua casa, que tem chegado, Senhor, para que nós não paramos os nossos projetos nesses dias tão difíceis, de desemprego, dias, ó Deus, de dificuldades financeiras, Pai, dia de elevação dos preços. Nós queremos te agradecer pelos recursos que têm chegado até a tua casa. E nesse sentido, ó Pai, eu quero agradecer pelos irmãos também, que têm o coração voltado para a tua casa também, voltado para os projetos da tua casa. Eu quero te agradecer pelos irmãos. Não deixe que falte, Senhor, algo nas suas casas, para que possam, ó Deus, render graças ao Senhor, e assim, ó Deus, ajudar aqueles que precisam também, Pai, através de muitos projetos, Senhor, que a igreja tem para fazer essa ponte entre a igreja e aqueles que precisam. Obrigado, Deus, por esses irmãos, estejam acompanhando as suas finanças, sua saúde, Senhor, dos seus sonhos, seus projetos também, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, que é uma dádiva, que é uma graça, que é uma bondade do Senhor para com os teus servos. E, ó Deus, nós queremos não só agradecer pela vida, mas queremos também, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a aproveitar a vida de uma maneira muito especial em relação a Deus, aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos fazer, a sermos boas pessoas, sermos bons amigos, bons crentes, bons esposos, boas esposas, bons filhos. Olha, Deus, a vida, o Senhor apostou em nós, o Senhor apostou em nós e nos colocou aqui, Senhor, para termos vida e vida abundante no Senhor, Pai.
Eu quero te agradecer nessa noite, Senhor, pela vida. Também, ó Deus, agradeço pela proteção que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um dos teus servos, a cada um dos teus filhos, Senhor, de todos os motivos de proteção, de todos os lados o Senhor tem nos protegido. O Salmo 139 nos recorda muito bem isso, que o Senhor está nos protegendo por cima, de lado, por trás e por diante. A tua mão está sobre nós, oh Deus, que maravilha, que bondade, que acompanhamento do Senhor. O Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai, e nós podemos ver isso, essa proteção de Pai que o Senhor nos dá, sempre também nos corrigindo diante dessa proteção, dizendo para nós não fazermos aquilo que desagrada o Senhor. O Senhor nos corrige como o Pai que nos ama. Ó Deus, continue a nos proteger, continue a nos cuidar, continue, Senhor, a falar conosco, Pai, porque isso faz bem, Senhor, para a nossa vida, Pai. Nós queremos, Senhor, também te agradecer pelos irmãos de todos os lados, Pai, que nos têm ajudado, Senhor, principalmente quando nós recorremos a eles, nós sabemos que o Senhor os ajuda e eles ajudam a cada um que precisam, Pai. Nós queremos, Pai, te agradecer por cada irmão, não só de nossa igreja, mas de outras igrejas também, que compartilha conosco o púlpito, que compartilha conosco as suas finanças, que compartilha conosco a sua alegria, que compartilha conosco, a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Nós queremos te agradecer pelos irmãos, Pai. Olha, Deus, queremos te agradecer também pelos missionários, Pai. Aqueles, ó Deus, que têm ido pelo mundo, pregado o Evangelho. A nós também, Senhor, como igreja, uma igreja missionária, nós queremos te agradecer, Pai, pelos missionários que têm chegado até a tua casa. Nós lembramos aqui dos 3 missionários, Senhor, que nós temos um bom... somos mais chegados, vamos dizer assim. Então estão mais próximos de nós, que é o Adriano da Jocum, que é o missionário Elanda, de Cidrolândia, Senhor, e o irmão pastor Oséias, lá de São Joaquim de Bicas, que são os missionários às quais nós oramos, às quais nós estamos mais perto. Nós queremos pedir por esses irmãos, pelo intelecto deles, pela mensagem que levam, Senhor, pela família deles, pela responsabilidade, Senhor, que o Senhor coloca no seu coração, Pai. Ajude financeiramente, em oração, que nós possamos estar próximos a Deus desses amados irmãos. Fortaleça, Senhor, os nossos missionários. Eu quero também, Senhor, orar pelos projetos da igreja. Nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o conselho, abençoando, Senhor, o pastor Edelso, que chegou para somar conosco em mais um projeto da igreja, a qual, Deus, nós queremos vê-lo crescer, e para vê-lo crescer, a tua mão, Senhor, tem que estar sobre nós, e nós acreditamos, Senhor, que é um projeto também do teu coração, Pai, senão a gente não estava aqui, o conselho não aprovaria, nós não estávamos orando por isso, mas, ó Deus, abençoa, Senhor, a família do pastor Edelso, e que ele possa se sentir bem aqui no nosso meio, que ele possa, Deus, pregar a tua palavra, conhecer homens, Senhor, que rendam-se a ti, Pai, constantemente. Nos ajude, Senhor, a estarmos juntos fazendo, como nós falamos aqui, alargando, Senhor, as nossas tendas e povoando o céu de pessoas que precisam do Senhor, Pai. Eu quero também, ó Deus, orar pelos, como nós já falamos aqui, pelos colaboradores da nossa igreja, pelos colaboradores de todas as formas, financeira, colaboradores em compartilhar a palavra. Olha, Deus, em mais esse aniversário da nossa igreja, eu quero te agradecer pelos 33 anos que essa igreja está ininterruptamente nesse bairro, fazendo, Senhor, o trabalho, e até hoje, Senhor, estamos aqui nesses 33 anos, oramos pelos pastores que passaram por aqui, pelo conselho, os irmãos do conselho que passaram por aqui, todos aqueles, ó Deus, que construíram essa história de 33 anos, nós queremos te louvar, Pai, abençoa, Senhor, sei que o Senhor já... A partir desta igreja, muitos já saíram daqui, muitos estão espalhados, Senhor, pelo mundo inteiro, Senhor. Nós queremos te agradecer porque essa igreja tem feito a sua parte, Senhor, no mundo, diante dos limites que ela tem, tanto pessoal, dos limites financeiros, mas, ó Deus, nós queremos crescer, nós queremos fazer mais, e para isso, Pai, conceda mais e mais tempo de permanência nesse bairro, com esta igreja, com esses irmãos,
tão queridos que ajudam a completar 33 anos de igreja, Pai. Obrigado por tudo. Continue a nos abençoar, continue a cuidar de nós, continue, Senhor, a nos fortalecer. Não seremos nada, Senhor, sem Ti em nossas vidas. Somos dependentes do Senhor. Nos ajude a fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Nós oramos, Pai, nessa noite de agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Caminhando, irmãos, para finalizar o nosso culto, nós iremos cantar o hino de número 194, Morada Feliz. Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos com Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando e pedimos que vocês, todos que nos acompanharam nesta reunião de oração e reflexão, continuem. No domingo estaremos juntos de novo, querendo Deus. Fiquem com Deus.